Essa transmissão, pessoal, vai ser transmitida, vai ser feita também no Facebook, beleza? Lá na página do professor Paulo Machado. Perfil. No perfil, né? Perfil, Paulo Machado. Então já acompanha lá também. Vocês vão ficar aí ao vivo com a gente, tá, pessoal? Vou fazer simultâneo aqui no Facebook, mas fiquem aí que vocês vão acompanhar. Nós vamos encontrar um ângulo ali certinho para fazer ao mesmo tempo. E a galera do Facebook, tudo bem? Estou aqui com ele, ó. Professor Carlos Alfama. Acho que vai ter que passar um pouquinho. Para nós começarmos a entrevista com esse camarada que passou simplesmente em primeiro lugar no concurso para policial legislativo do Senado. Galera, e hoje ele vai dizer qual foi a estratégia que ele utilizou para conseguir essa façanha. Isso mesmo. Ó, eu tô transmitindo ao mesmo tempo aqui nós estamos transmitindo ao mesmo tempo pelo Periscope do professor Carlos Alfama, então nós vamos encontrar um ângulo aqui que dê pra gente ao mesmo tempo transmitir para os dois. Fala pessoal, beleza? Então já vamos segurando aí, vamos convidando os amigos, compartilha esse vídeo aí, galera, pra gente bombar isso aqui. Isso, eu queria que todo mundo aí que tá no Facebook comigo botasse agora o dedo no compartilhar, que aí os seus amigos também vão poder assistir, conferir ao vivo. Tá? Vai mandando perguntas aí, ó. Nós já estamos com 40 pessoas ao vivo. Vai mandando perguntas ao vivo aí, que aí eu vou passando aqui pro professor Carlos Alfama. Já estamos aqui, ó, com cerca de quase 100 pessoas no Periscope do professor Carlos Alfama. Ó, queria avisar para todo mundo que hoje é o 7º dia do workshop Tropa da Aprovação, que é um programa idealizado por mim que prepara pessoas para concurso público, desde concurso de nível médio até concurso de nível superior. Durante toda a semana eu estive entrevistando feras em concurso público e o fechamento hoje não poderia ser com pessoa mais especial que o professor Carlos Alfama. Durante a semana eu entrevistei Rafael Câmara, aprovado em 11 concursos públicos, hoje ele é consultor do Senado. Entrevistei professor Eliezer, que é servidor da Câmara Federal. Entrevistei Mauro Moreira, que é procurador da Fazenda, procurador federal. Entrevistei Emerson Caetano, que já foi analista do STJ, pediu exoneração, inclusive está aprovado em um concurso para cartório junto comigo, Alfama. E hoje é o dia de entrevistarmos o professor Carlos Alfama. Olha só, se você quiser assistir todas essas entrevistas que aconteceram antes do dia de hoje, você pode acessar a minha página, professor Paulo Machado, e lá vai ter todas essas entrevistas. No final dessa entrevista eu vou deixar um link aqui em cima, onde você pode se cadastrar, e aí eu vou mandar e-mail para você com todas essas entrevistas também. Eu facilito a sua vida caso você se cadastre no link que vai aparecer aqui em cima. Perfeito? Show de bola! Maio, o pessoal está dizendo que você não descansa. Alfama não descansa. Leita, eu acho que eu vou ficar um pouco torto aqui. Deixa eu só achar um ângulo aqui, galera. Ó, vamos. Essa mesa aqui, ela mexe. Estamos achando um ângulo aqui, galera, melhor, porque aí a gente fica praticamente olhando para os dois. Valeu. Vai olhando para cá, cabeça. Fica aí, galera, estamos achando um ângulo melhor. Aí, agora... É interessante olhar para o mesmo lado mesmo, né? Isso. Vira pra cá. Cleito, o microfone tá ligado? Tá ligado. O pessoal tá perguntando de Ritalina aí, ó. Ritalina aí? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Ritalina. O Ritalina. pessoal tá perguntando, né? Tem um negócio melhor que Ritalina que eu tenho usado aí, e é natural também, mas tranquilo. Eu pedi para manipular em farmácia, olha só, já começando aí com um assunto nada a ver do esperado. Mas assim que é bom ter o contato ao vivo, né? Que surge a conversa do nada. Eu gosto muito de manipular taurina com cafeína. Já ouviu falar, Paulo? Não, A taurina ela dá concentração, né? A cafeína ela é o componente dos energéticos. é dos energéticos, é natural. Não precisa de receita médica, é bem bacana. Boa. E também não é proibido, né? Como a Ritalina aí precisa de receita médica, já nos seus efeitos que causam no corpo. Então são mais a parada natural aí, viu? Show de bola. Galera, agora a gente conseguiu um ângulo legal aqui.
Cleiton, você poderia jogar um pouquinho mais pra cá, porque eu vou olhar aqui, ó. Eu tô vendo que eu tô ficando um pouco... Vamos lá, peraí. Aí. Aí, ó. Profissional. Beleza. Galera, então, olha só. Vai mandando, galera do Facebook, galera do Periscope, vai mandando coraçãozinho para todo mundo que é fã do professor Carlos Alfama. Esse camarada aqui virou simplesmente referência quando o assunto é concurso público no Distrito Federal e no Brasil. Eu já entrevistei o professor Carlos Alfama há alguns meses, né, Carlos? E foi muito sucesso. E por isso eu resolvi trazê-lo de novo aqui. E hoje ele vai falar sobre algumas coisas que ele não falou da primeira vez que ele esteve. E tenho certeza que vai ser muito bacana. Tá pipocando de coração no Facebook, também aqui no Periscope. Então, galera, vamos embora. Vai conferindo ali para ver se o áudio tá legal para todo mundo. Eu acredito que tá legal. Pessoal do Facebook, pessoal do Periscope, o áudio tá bacana aí, estão ouvindo bem? Vai mandando pra mim aí, vai mandando coração aí se tiver tudo ok. Vamos encher essa tela de coração aqui, galera. Ah, legal, todo mundo tá dizendo que tá ok, né? Show de bola. Então, Alfama, não tem mais pra onde correr, agora é a hora. Eu e o Alfama estávamos conversando aqui nos bastidores, a gente já tá um pouco mais experiente em entrevista agora, né, Alfama? Porque na primeira vez que eu estive com o Alfama, era o primeiro grande monstro das aprovações que eu estava entrevistando. E aí ficou ele e o Alfama, dois professores já antigos de sala de aula, que quase suando, para ver sobre o que a gente iria falar. Hoje está mais ok, 2 canais de transmissão, juntando os dois já devendo estar quase 200 pessoas ao vivo, Alfama. Então já é uma sala lotada, né, Alfama? Sala cheia, cara. Galera, não sai daí sem curtir, sem compartilhar, sem mandar o seu coração. Mas enfim, é hora da verdade, é hora de ensinar você de forma gratuita aqui, ó, segredos para você ser aprovado. Eu tenho certeza que você não sai dessa transmissão da mesma forma. Eu tenho certeza que o Carlos Alfama vai falar alguma coisa. Gente, ele vai falar várias coisas, mas eu tenho certeza, fique ligado, porque você pode estar apenas um insight daquilo que você precisa para passar no próximo concurso. Se você está começando, vai ter dica para você. Se você está estudando há muito tempo e ainda não passou, vai ter dica para você. Se você reprovou aí agora no INSS, está frustrado, vai ter dica para você aqui. Vamos comigo então? Vai mandando suas perguntas, vai mandando seus corações aí. Eu quero coração sem parar no Periscope, quero coração no Facebook. Pede coração pra galera lá, Alfama. Só Alfama ter mais moral. Vocês sabem que eu só entrei no Periscope aí por conta desses corações. Então mandem aí pra gente. É bem bacana. Vou trazer algumas informações técnicas de estudo que eu usava aí na minha época de concurseiro. Não que tenha passado ainda, mas o que eu usei até agora. Então vou passar para vocês. Acho que falamos um pouco sobre isso na primeira entrevista. E vou contar um pouco também da história dos concursos que eu fiz. Muita gente sempre pergunta aí, como eu sou muito focado no direito penal, pouco converso sobre isso. Então talvez aí você possa extrair alguma coisa útil para você, espero que te ajude. Beleza, pessoal? Vamos mandar um coração pra gente. O pessoal do Periscope do Alfama falou aqui. E pra quem já reprovou em 10? Alfama, tem um cara que passou para consultor do Senado, que o Rafa me falou, que ele já tinha reprovado em 35. Ei, 10 concursos é muito pouco. 10 concursos eu já reprovei, eu mesmo posso falar para você. O cara reprovou em 35 e ele é consultor do Senado. Alfama, o que você preferiria? Diga pra galera. Passar no primeiro para técnico em algum local, ou analista que não seja de tanto glamour, ou reprovar em 35 e trocar por uma aprovação para consultor do Senado? Eu só precisava de uma aprovação. Só de uma. Esse cara só precisa de uma, Alfama. Galera, então olha só, vamos focar nesses 2 assuntos que o Alfama falou. Na história dele, a trajetória dele com mais detalhes. Se puder ter fofoca, as mulheres vão agradecer, viu, Alfama? Quanto mais detalhes, melhor. O Emerson foi uma graça, outro aqui. E em técnicas de estudo. Alfama, então, eu já apresentei você além de policial legislativo do Senado Federal, professor de Direito Penal, de
muito, de vasto sucesso aqui no Distrito Federal, apesar de você ser meu amigo, você é suspeito, não tem como negar isso. A sua cara está estampada nos outdoors da cidade. Você dá aula num curso que, sem dúvida alguma, está na ponta do mercado, com um ou outro. Então, não tem como negar isso. Então, principalmente para minha galera lá, porque esse especial do Periscope já te conhece demais. Fale seu nome, reforce aí o seu cargo. E eu queria que você falasse sobre suas reprovações e sobre suas aprovações. Então vamos lá, Paulo. Primeiro, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar com você aqui, sempre trazendo no seu Facebook, sempre traz informação, dica. O professor Paulo agora está com um projeto aí comentando todos os artigos da Constituição de graça no Facebook. Verdade. Ou seja, para quem está estudando, isso aí é uma mão na roda. Hoje em dia o conhecimento ele se tornou bem mais acessível. Então você tem professores aí do nível do professor Paulo que compartilham conhecimento de forma gratuita. Isso aí é uma coisa que eu admiro demais. Sei que muita gente, e encontrei muita gente nessa minha trajetória de concurso, que não tinha muitas condições de estar em cursinho, de estar no online, e toda informação para eles que estava disponível era o diferencial. Então posso dizer com certeza que isso aí é diferencial. Para você lembrar, Fábio, eu até esqueci de dizer quando a galera vem, porque eu fico tão focado em passar o conhecimento que eu nem me preocupo com a propaganda. Mas só para quem quiser saber, gente, eu estou no desafio de gravar todos os artigos da Constituição Federal, desde o primeiro até o 250. Hoje eu já gravei e já postei o 43. A minha página é Professor Paulo Machado e eu posto por lá. Hoje eu estou transmitindo pelo meu perfil, mas eu tenho postado na minha página. Se você for lá agora, você vai encontrar a explicação de 43 artigos. Na verdade, 44, porque temos o 29A. Então, continua, Fama. Mete bronca aí que essa galera quer te ouvir, com certeza. Então vamos lá. O professor Paulo pediu para me apresentar aí, principalmente para o pessoal do perfil dele, que não me conhece. Meu nome é Carlos Alfama. Hoje eu trabalho como professor de Direito Penal e de Processo Penal no IMP Concurso, no IMP Online também, e sou policial legislativo do Senado Federal. Minha história em concurso público eu comecei já há 8 anos atrás. 8 anos atrás, tinha 17 anos quando comecei a estudar. Aos 17 fui aprovado no primeiro concurso, foi o concurso do IBGE. Era o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. Então, até lembro que eu falei para o Paulo aí, a remuneração na época era de R$800. E aquilo ali para mim foi um incentivo, porque eu vi que era possível passar em concurso. Por mais que fosse um processo seletivo bem simples, bem menos concorrido que alguns outros concursos aí, concursos de técnico, de ministério, de outras áreas, para mim já foi um incentivo para começar. Dali continuei estudando, obtive outras aprovações, fui servidor efetivo no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Depois passei em seguida, trabalhei por quase 2 anos na Receita Federal, passei no concurso da Procuradoria Geral do Distrito Federal, trabalhei como técnico jurídico lá. E depois da Procuradoria eu saí do concurso do Senado. Na época eu já estava no 8º semestre da Faculdade de Direito e eu vim estudando, meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. Então eu já vim estudando, né, para delegado da Polícia Federal, saiu o edital da Polícia do Senado. E para quem não conhece, eu mesmo não conhecia na época, é um cargo excelente. Remuneração aí é bem próxima, até um pouco superior de delegado da Federal. E eu mudei meu rumo, eu não sabia que existia esse cargo, né? Então para mim foi uma novidade. Por mais que eu tivesse esse sonho de trabalhar na Polícia Federal, trabalhar aqui em Brasília, num cargo de policial também, foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Então eu pedi exoneração, contei com a ajuda dos meus pais na época, pedi exoneração e estudei para a Polícia do Senado. Felizmente consegui atingir meu objetivo. Alfama, então assim, resumindo para essa galera, porque o pessoal até se perde de tantas aprovações. Você passou primeiro no concurso para agente de pesquisa do IBGE, 17 anos. Isso. Depois você passou no concurso FNDE, IBGE, tudo com E, né? IBGE, FNDE. Depois você passou no concurso da Receita. Depois você passou no concurso da Procuradoria. Isso. E depois você passou no concurso para policial legislativo do Senado Federal. Exatamente. Perfeito. Então, certamente, Alfama, as pessoas estão assistindo ali e estão pensando, nossa, tá vendo? O cara é nerd, o cara é fera.
Quem não assistiu sua outra entrevista deve estar pensando assim, eu não presto para concurso mesmo, porque, olha aí, o menino passou com 17 anos, hoje é policial legislativo do Senado, com quantos anos, Alfama? 27. Não, quanto você passou? Passei com 22. Com 22, primeiro lugar para o policial legislativo do Senado com 22 anos. Aí, ó, tá vendo? Eu não reprovei nada. Alfama, antes da gente seguir mais sobre esse concurso, você reprovou em algum concurso na sua vida, Alfama? Vamos lá, a aprovação ela é resultado de várias reprovações. Então, eu não reprovei, não foi só em um concurso. Eu te contei na entrevista passada, repito aí para quem não assistiu, comecei a fazer o concurso, eu já tinha reprovado em alguns antes de passar no IBGE, tinha reprovado no concurso, pelo que eu lembro aqui. Eu já não lembro nem quanto a reprovação, mas foram várias. Eu não passei no TST, não passei no Ministério do Turismo. Depois das primeiras aprovações, continuava estudando, também tive outras reprovações. Ministério Público da União, eu fiquei por 0,25 pontos. 0,25. Foi muito triste aquela situação. Mas eu já fiquei numa, Alfama, delegado aqui do DF, 2009, eu fiquei critério de desempate. Quem acertou mais questão em penal, a matéria, entrou e eu fiquei, não teve nem diferença de pontuação. Pois é. E eu já fiquei por título, né? Já fiquei no Banco Central, eu fiquei dentro do número de pessoas chamadas, mas nos títulos fiquei 2 pessoas fora. Então, assim, a pontuação me colocava dentro das vagas. E esse concurso do Banco Central, para mim, foi a reprovação mais importante. Mais importante que as outras aprovações. Olha o que ele falou. A reprovação do Banco Central foi uma das coisas mais importantes da vida dele e no mundo dos concursos a mais importante. Sem dúvida. Para mim, talvez na minha trajetória de concurso aí, a minha reprovação no Banco Central por títulos foi o que aconteceu de mais importante. Porque eu sempre estudava com o pensamento assim, olha, isso aqui não vai cair. Então isso aqui não vai cair. E assim, de fato, as questões difíceis, mais complicadas, mais complexas, na prova são talvez 20%, 25%, é o mínimo. Mas é a diferença entre quem está dentro das vagas e quem está fora. Quem já fez concurso aí sabe que a diferença de 100, 200, 300 posições, às vezes é o quê? 1 ponto, 2 pontos, dá uma diferença gigantesca. Isso aí mesmo. Então, com essa reprovação, que foi por pontos de títulos, eu percebi o seguinte, eu tinha que estudar de um jeito diferente. A partir daí eu comecei a estudar pensando que tudo pode cair. Ah, mas só pode cair na área jurídica. Olha, eu estudo como se tudo pudesse ser cobrado. Eu parei de menosprezar prova de concurso e aí eu tive um salto no meu desempenho depois dessa mudança de pensamento. Show de bola. Então, Alfama, olha só, coisa interessante. O Alfama começou aqui de forma rápida e perfeita, falou sobre reprovações dele, assim, só que eu fui contando aqui, no mínimo empata 5 reprovações com 5 aprovações, no mínimo. Então, e eu queria inclusive frisar o seguinte, Alfama, para os seus alunos aqui que estão no Periscope, para a minha galera que está lá no Facebook também mandando coração. Galera, não deixa esse coração parar não, manda mais coração aí. Seguinte, ó, Alfama, galera, eu queria frisar aqui, ó, reprovar no Ministério do Turismo, reprovar no Banco Central, reprovar no MPU, reprovar no TST, não significa que você não vai passar no próximo concurso, ainda que ele supostamente tenha um nível maior. Veja só o que aconteceu. Ele reprovou no MPU, reprovou no TST, reprovou no Ministério do Turismo, mas passou em primeiro lugar para policial legislativo do Senado. Alfama, e hoje eu quero ostentar as suas custas aqui. Não foi só em primeiro lugar que você passou. Você teve uma certa vantagem para o segundo colocado. Isso eu não falei na primeira entrevista. Quantos pontos, Alfama? Cara, justamente atribuo isso a essa mudança de mentalidade, de estudar tudo que pode cair, acabou que eu fiquei 9 pontos na frente do segundo colocado. Aos 22 anos de idade, 9 pontos acima do segundo colocado para a Polícia Legislativa do Senado Federal. Quem gostou faz barulho e manda coração aí, galera. Porque assim, Alfama, sabe, eu entendo isso e quando eu faço com outra pessoa, eu sou muito à vontade para falar, sabe, porque
querendo ou não, Fama, nesse momento tem pessoas que estavam pensando em desistir, que vão mudar o pensamento delas a partir desse momento. Então, assim, eu sei que às vezes eu até te constranjo, mas eu tenho que falar, eu tenho que explorar esses detalhes. Para você talvez seja mais difícil, porque pode soar como ostentação, né? Mas aqui sou eu que estou fazendo. Olha lá, o tanto de coração que a galera tá mandando. Então, isso é muito legal. E aí, eu inclusive aproveito, Alfama, nesse momento, para a gente começar a falar um pouco sobre técnica de estudo, né? Porque você falou que o seu primeiro lugar aconteceu justamente pelo fato de você ter mudado a sua forma de estudar. Tem muita gente lá no meu Facebook, aqui no seu Periscope, eu estou observando, perguntando, sabe, dicas de concentração, dicas de como estudar. O que você pode falar, Alfama, para essa galera aí que pode causar uma mudança hoje? O que essa pessoa pode aplicar a partir de hoje? Bom, eu acho que assim, né? No estudo para concurso, sempre tive na minha mente que eram dois aspectos principais. Eu tinha um aspecto do merecimento de passar, de merecer passar. Isso aí é o estudo, bunda na cadeira, não tem jeito. Horas bunda. O famoso horas bunda na cadeira. Disso não tem como fugir. Não conheço, e eu já passei em alguns concursos, conheço várias pessoas que passaram. Eu não conheço ninguém que efetivamente passou, passei sem estudar. Isso não existe. Até falo isso, olha, pode colocar o Einstein para fazer a prova, o Steve Jobs para fazer a prova ali. Que não adianta o cara ser inteligente. Se perguntarem lá, a teoria da imputação objetiva, ela diz isso. Se a pessoa não tiver estudado esse ponto, ela não vai saber responder. Então, passar em concurso é você saber o maior número de informações que podem ser cobradas pelo edital. Então, não é inteligência, é muito tempo de bunda na cadeira mesmo. Então, tem um aspecto do merecimento. Agora, tem um outro aspecto que eu sempre tive em mente também, que é o aspecto do acreditar. Um aspecto psicológico que você tem que estar controlando sempre. E existem algumas técnicas para você acreditar que pode passar. Eu lembro em 2008, quando saiu o concurso do edital do Senado da Polícia Legislativa, na época eu já olhei o edital, era um salário bom, e eu pensei, salário bacana, mas na hora o que eu pensei? Esse concurso do Senado, eu não vou passar nesse concurso, né? Eu estou aqui no FNDE, técnico de financiamento da FNDE. Eu vou me manter dentro da minha limitação. Só que era uma limitação que eu mesmo me impunha. Então, esse aspecto psicológico, ele também é fundamental. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses aspectos. Excelente, Alfama, porque você acabou respondendo duas perguntas que eu sempre faço, que é apenas o seguinte: inteligência ou disciplina, qual o mais importante? Eu perguntei isso para todo mundo, você já respondeu. Disciplina é mais importante que inteligência, né? Sem dúvida. E outra pergunta que eu sempre faço, que a galera quer saber, qual a importância da motivação, ou para quem acha essa palavra desgastada, qual a importância da atitude, do comportamento para a pessoa passar em concurso público. Então, explora com a galera aí, porque isso é importante. O Emerson Caetano falou uma coisa inusitada ontem aqui. O Emerson é sempre inusitado, aliás, né? O Emerson falou assim: eu tenho um detalhe, eu sempre estudei e tal, mas quando dava para estudar por conta de trabalho, por conta disso, não é que ele era preguiçoso. Ele falou, inclusive, que já trocou aula por faxina. Ele chegava na biblioteca, faxinava lá pro cara dar, para complementar o pagamento que ele dava pro cara. Então ele falava assim: rapaz, eu não seguia muita lógica, não. Quando eu chegava na prova, se eu tivesse dado muito ou pouco, mas eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, eu sempre fui com o pensamento que eu vou passar e dane-se. Ele falava assim: foda-se, eu tô nem aí se eu dei muito ou pouco, eu acredito e pronto. Eu gostei dessa configuração mental dele, assim. Cara, eu acho que esse acreditar que vai passar é essencial. E a gente tem, assim, muitas vezes, uma limitação de não acreditar uma série de questões. Pela nossa autoimagem, às vezes as situações que nós vivemos durante a vida. Eu sou na escola, não mandava muito bem, que era o meu caso. Eu, na escola, nunca fui um aluno assim, exemplar, dedicado. Sempre fui um aluno bem mediano, assim, posso dizer que de mediano para baixo. Nos 3 anos do ensino médio, eu fiquei em recuperação nos 3. Então, pensa, eu sempre tive a maioria dos meus colegas. Repete ali, Alfama, para a galera.
Quantos anos você ficou de recuperação, Alfama, no ensino médio? Dos 3 anos do ensino médio, eu fiquei dos 3 em recuperação. Dos 3 anos do ensino médio, ele ficou 3 em recuperação. Então eu tinha aquela... Cadê sua desculpa agora, concurseiro? Eu vi um monte de gente chamando o Alfama de nerd. Cadê sua desculpa agora? Vou acabar com elas aqui hoje. Então eu tinha aquela imagem, né, de que a maioria das pessoas conseguia uma nota melhor que a minha. Como é que eu vou passar em concurso, né? Só que para mim, eu sei que cada pessoa tem uma técnica diferente. Para mim, uma técnica que me ajudou muito nesse ponto de eu me induzir a acreditar em mim mesmo, foi uma técnica que um professor meu lá do ensino fundamental tinha ensinado. E aquilo ficou na minha cabeça, eu guardei e comecei a usar quando eu comecei a estudar para concurso. É uma técnica meio diferente, assim, eu até tenho um pouco de vergonha de falar, que parece meio retardado, mas eu vou falar aqui. Mas perto de mim, Alfama, nada é muito inusitado. Esse professor, ele era um professor de matemática e ele era bem diferente assim dos outros, né? Ele falou o seguinte: o subconsciente humano ele é muito poderoso. Ele citava lá que o ser humano utiliza só 10% do seu cérebro, os outros 90% eles são subconsciente, inconsciente, né? E que você não consegue acessar nessa parte inconsciente ou subconsciente. Você poderia fazer muito mais coisas do que você faz com a sua razão, com a sua consciência. Ele falou o seguinte: olha, tem um momento do dia em que há um limiar bem tênue entre a consciência e a subconsciência, que é o momento que você está para dormir. Quando você já está pegando no sono, você começa a acessar ali o seu subconsciente. Ele falou o seguinte: olha, para você colocar uma informação lá no seu subconsciente, você no momento que vai dormir, fica repetindo o seu objetivo. Então você vai repetir, por exemplo, vou passar no concurso tal, vou passar no concurso tal. E todas as vezes que eu fiz isso, eu passei no concurso. Todas as vezes que eu não fiz, não sei se foi coincidência, eu não passei no concurso. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. E engraçado que no Senado eu fui mais audário. Eu nunca tinha passado em primeiro em concurso nenhum. No Senado eu não falei, vou passar no concurso da Polícia do Senado. Eu falava todo dia até dormir, vou passar em primeiro lugar na Polícia do Senado. Vou passar em primeiro lugar na Polícia do Senado. E, não deu outra, felizmente, consegui esse objetivo que eu tinha estabelecido para mim. Então essa era a técnica que eu usava para me forçar a acreditar que era possível, que eu ia conseguir obter aquela aprovação. Além disso, eu usava outra técnica também, que é de visualização. Eu me imaginava sempre no órgão que eu ia trabalhar. Então eu me imaginava ali no Senado, trabalhando com o uniforme lá da Polícia Legislativa, me imaginava lá com arma de fogo, que eu teria o porte nacional de arma, e fazia aquela visualização todo dia para também me forçar meu subconsciente a acreditar que era possível. Alfama, muito show. Esses dias eu falei os 5 passos para realizar seus sonhos. Aí eu dizia EVE, né? Eu fui mnemônico para variar. Primeiro, escreva sua meta. Segundo, visualize sua meta. Terceiro, viva antes de viver. Visualizar aquele processo que você está dizendo que faria, né? Que você já se imaginava lá. Viva antes de viver, eu diria, vá até o Senado, converse com as pessoas que estão no seu cargo e eu fico muito feliz de ver que você utilizou tudo isso. Então muitas vezes a gente passa determinados conteúdos para a pessoa e precisa vir a outra pessoa e dizer, poxa, aconteceu comigo, e por isso que eu trago esses casos reais. Porque olha só, galera, isso o Alfama não tinha falado para mim aqui em off, nem tinha falado na outra entrevista. Aliás, Alfama, olha só, tanto você como eu, nós temos programas de treinamento de pessoas para concurso público. Mas eu tenho dito, Alfama, que eu trocaria toda a técnica de estudo, e olha que eu ensino mnemônico, memorização, mapa mental, eu trocaria tudo isso pela fé, pela crença de que eu vou passar, pela motivação, pela atitude de um campeão. Como é que você visualiza isso? O que é mais importante? É lógico que as coisas se complementam, mas o que é mais importante? A pessoa acreditar, a pessoa ter fé que vai passar? Ou a pessoa conhecer todas as técnicas do mundo de estudo? Eu acho que na verdade, a técnica de estudo, ela
vai ser um meio para você ter a aprovação. É como se você tivesse com a técnica de estudo um carro e a motivação, a crença em si mesmo fosse o combustível para aquele carro. Você precisa dos dois para chegar no destino. Não dá para você separar. Tem uma técnica, mas eu não acredito que eu vou passar. Cara, às vezes o cara nem se inscreve no concurso, ou então se ele se inscreve no meio da rotina de estudo, ele vai desanimar. Porque, cara, você vai abdicar de tempo com a família, de tempo com a namorada, para estar estudando. Você precisa acreditar que é possível. Alfama, sabe o que eu... sabe? O que eu percebo é o seguinte: se a pessoa tem um grande porquê, o como ela resolve. Por que eu quero passar? Porque eu quero ter aquele porte de arma, porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu quero viajar para Cancún, porque nunca mais eu quero passar humilhação com meu filho na fila do hospital do Ceilândia, do hospital do Taguatinga. Por quê? Se a pessoa tem um grande porquê, se você está mexendo tem um grande porquê, o como você resolve. Mas eu percebo uma coisa, e por isso que eu criei esse programa, para quem está me assistindo aí e não sabe, esse é o 7º dia do workshop Tropa da Aprovação, que está funcionando como pré-lançamento da minha turma que prepara pessoas para concurso. São 60 dias seguidos, onde eu digo assim, Tropa da Aprovação, 60 dias para mudar a sua vida, Alfama, porque eu não vou ensinar só técnicas de estudo, eu não vou ensinar só as pessoas memorizarem a ideia principal de todos os artigos da Constituição. Eu vou passar mais ou menos uns 20 encontros, Alfama, só reprogramando a pessoa, porque essas pessoas que estão me assistindo, elas são adultas, e elas chegam a essa fase adulta cheia de crenças, do que elas receberam dos pais, do que elas receberam da família, igual você falou. Enquanto você não mudou seu mindset, sua configuração mental, você não conseguiu sequer se inscrever no concurso, né? Agora eu percebo uma coisa. Primeiro é isso, e o segundo, eu percebo na sua vida, na vida do Rafa, na vida do Emerson, todo mundo, de uma forma ou de outra, tinha um planejamento. De uma forma ou de outra, principalmente os primeiros lugares. O Rafa foi em primeiro lugar em uns 2 ou 3 concursos, você foi policial legislativo do Senado. Cara, o cara que está ali nas cabeças, ele tem um planejamento, ele é um pouco mais criterioso. Porque a gente vê muita gente passando na raça, sem saber muito como ele se planejou. Tem algumas exceções, mas isso concursos de mais vagas, né, Alfama? Quando a gente vai assim, para lá do vamos ver, concursos de alto nível, exige um critério maior no planejamento. Então eu queria que você falasse um pouco sobre planejamento, sobre a importância disso na vida de quem está se preparando. Aliás, o Alfama me dizia que se ele fosse estudar para passar em primeiro hoje, ele estudaria diferente do que ele estudou quando ele passou em primeiro, o que eu achei muito interessante. A gente sempre vai adquirindo novos conhecimentos, né, novas experiências, e isso sempre vai mudando a nossa forma de pensar. Mas assim, como o professor Paulo falou aqui, além dessa parte de acreditar em si mesmo e da motivação, a outra parte essencial para a aprovação é a técnica de estudo, o planejamento do seu estudo, como você saber como vai estudar. E talvez aqui seja uma coisa bem pessoal, mas o que eu sempre fiz e que me ajudou muito, e eu tenho orientado as pessoas que eu tenho feito o acompanhamento do estudo, o planejamento do estudo, foi no sentido de fazer o estudo da seguinte maneira. Eu sempre planejo o meu estudo e sempre preparo o meu estudo de forma a estudar uma matéria por vez. Aqui eu não estou dizendo que é a forma certa, estou dizendo que é a forma como eu me adaptei melhor e que eu vejo algumas pessoas se adaptando muito bem. O pensamento sempre foi o seguinte: olha, se eu fosse ler aqui 3 livros, comprei 3 livros de literatura e eu vou conhecer aquela história, ler um livro é conhecer aquela história. Eu preferia ler 5 páginas de cada livro por dia, ou eu preferia ler o livro inteiro e acompanhar toda aquela história? Para mim, sempre fez mais sentido acompanhar o livro por inteiro. Eu fazia mais vinculação entre um ponto do livro e o outro. Da mesma forma como, para mim, fazia mais sentido estudar uma matéria por vez, até terminar. Então, eu comecei a estudar para o Senado lá, por exemplo, no meu planejamento. Eu ia estudar Direito Penal até terminar. Então, dessa forma, eu executei o meu planejamento de estudos. Estudei Direito Penal até terminar. Então, quando eu estava lá na parte de crimes em espécie, homicídio, infanticídio, aborto, latrocínio, roubo, eu sempre estava fazendo vinculações com a parte da teoria geral do crime. Essa forma de estudo, esse tipo de planejamento, para mim dá certo. Agora, eu conheço pessoas que também não se adaptam com essa forma de estudo, que preferem alternar as matérias por dia
para não ficar tão maçante, não ficar tão cansativo. E há alguns estudos que apontam que isso é benéfico. Para mim, funcionava muito bem essa técnica de estudo, de estudar uma matéria por vez até terminar. Agora, sempre terminava uma matéria, então, por exemplo, se eu tinha 9 horas de estudo por dia, eu usava 6 horas para avançar nessa matéria que eu estava estudando. Mais 3 horas, 1/3 do meu tempo, era para revisar as matérias que eu já tinha visto. Então, todos os dias, 1/3 do meu tempo era revisão e exercício. Então, revisava, lia meu resumo, sempre estudei fazendo resumo da matéria, né? Então, lia meu resumo e das matérias que eu já tinha estudado, para não ficar muito tempo sem contato com aquela matéria, e fazia muita questão. Isso é interessante, Alfão, porque durante a semana nós tivemos aqui o professor Rafael, ele diz que prefere estudar várias matérias ao mesmo tempo. Depois entrevistei Eliesley, que também fazia um mix. O professor Paulo Moreira começou como você, estudando uma matéria por vez, depois ele entendeu que achava melhor estudar várias matérias. Emerson também mistura, mas o que eu percebo é o seguinte: o Rafael falou muito bem isso, é importante o autoconhecimento, é importante demais o autoconhecimento, a pessoa saber aquilo com o que ela se adapta melhor. Igual você está dizendo, poxa, eu me adaptei assim, para mim é legal dessa forma. Então, você que está me assistindo, você precisa ver aquilo que funciona melhor para você. Igual o Fábio falou, tem estudos que mostram que misturar as matérias, eu até diria, Fábio, que estatisticamente, dentro das entrevistas que eu tive, eu tenho mais pessoas que estudam várias matérias ao mesmo tempo do que apenas uma. Mas eu não tenho dúvida que da forma como você estuda dá certo, porque os seus resultados falam por si, né? Seus resultados já definem isso. Então é legal, de repente, para essa pessoa que está assistindo, ela perceber como que ela evolui melhor. E uma coisa importante, Alfama, que eu percebo é que quando você estava apenas uma matéria, você estava num ritmo de estudo bem interessante, né? Num alto ritmo de estudo que permitia você trocar de matéria num curto período de tempo. Como é que funcionava essa troca durante o estudo? Na verdade, nesse período, eu sempre fiz essa forma de estudo, né? A vantagem desse mecanismo de estudo, dessa forma de planejamento, é que como você fica todo o seu período disponível em uma matéria só, acaba que essa matéria ela termina mais rápido. Então, por exemplo, se você tem aí, vamos supor, 3 horas por dia, que era o tempo que eu tinha por muito tempo para estudar, se você estudasse, digamos, 3 matérias por dia, você levaria o triplo de tempo para terminar aquelas matérias iniciadas. Você estudando uma matéria só, são 3 horas por dia em uma matéria, ou seja, o que você levaria 3 meses para terminar, você termina em 1 mês. No outro mês começou outra matéria, mas daquela forma, 1/3 do tempo é para estar revisando. Então não deixa de ser o estudo de mais matérias, agora através de revisão e seguir adiante em uma matéria só. Então, excelente. São várias possibilidades, agora como o professor Paulo está falando. E eu sempre alerto isso para quem informa essa técnica que eu usava, que é uma técnica muito pessoal. A maioria das pessoas que eu conheço prefere estudar mais matérias por dia. Cabe a você fazer o teste aí na sua casa. O que você está se sentindo melhor? Você está se sentindo incomodado de estar estudando só uma matéria e as outras estarem aparentemente esquecidas? Ou você está sentindo que a matéria está fluindo melhor, você está conseguindo fechar em menos tempo e está te dando motivação para fechar o edital? Cabe a você avaliar, muitas vezes uma pessoa te acompanhando, como o professor Paulo acompanha, eu também acompanho algumas pessoas, pode te passar essa percepção de uma forma melhor, com um simulado, com uma bateria de exercícios, nessa troca de informações, vocês podem avaliar qual é a técnica mais adequada para vocês. Alfama, qual a importância da revisão para quem está estudando? Porque tem pessoas que estudam, às vezes, eu tenho aluno que já assistiu 5 vezes o curso comigo, e eu fico assim, um pouco pensativo quanto a isso. Acho que a pessoa tem que assistir, é bacana. Eu só vou achar ruim se ela ainda não estiver sabendo a matéria. Sim. Porque, basicamente, quando eu vejo 1 ou 2 vezes aquele assunto, principalmente quando eu coloco em mapa mental, quando eu faço meus mnemônicos e tal, eu já percebo que é o suficiente para gravar.
Qual a importância da revisão? Porque a pessoa às vezes pega uma aula com você, pega uma aula com fulano de tal, pega com não sei o que, ela vai tá sempre fugindo da realidade, sabe? Você pergunta para ela, ela não sabe onde ela está. Essa é a grande preocupação que eu tenho com as pessoas. O cara está estudando há um ano, você pergunta para ele assim, o que você sabe de penal? O que você sabe de constitucional? O que você sabe de administrativo? O que você sabe de processo penal? E isso tem total relação com revisão, com a organização, né, Fausto? Da importância da revisão e depois, eu acho, dos exercícios também do concurso. Eu acho que assim, cada tópico do seu edital, ele precisa passar por 3 fases no seu estudo. Então você tem ali o edital com vários tópicos. Quando é que você vai dar um tópico por estudado? Para mim são 3 fases, 3 passos necessários. Quem me conhece já sabe, em sala de aula eu sempre ensino isso para os meus alunos. O primeiro passo é o estudo da matéria. Isso aqui, o professor, tanto o Paulo lá em Constitucional, eu em Direito Penal, eu faço isso com vocês. A gente estuda a matéria juntos, coloca no quadro, e nesse momento do seu estudo é importantíssimo você registrar as informações. Por quê? Porque por mais que você seja um gênio, você não vai absorver 100% das matérias no primeiro estudo. Você vai precisar de um negócio chamado de revisão. Site do curso. Opa, Voltou aqui. Opa! Galera do Facebook, estamos de volta. Tinha dado uma travada, enquanto estava travado, eu estava conversando com a galera aqui do Periscópio do professor Carlos Alfama, mas agora estamos de volta, Tá pedindo para baixar um pouco a câmera aqui? O que será? Ah, sim, talvez fique melhor, né? Legal! O pessoal voltou, então estamos de volta. O Alfama estava falando aqui sobre a importância. Estava falando aqui dos 3 passos aí para dar um tópico do edital por estudado. Então você vai ter como objetivo fechar o edital. Quando é que você vai dar um tópico por estudado? Então, primeiro tópico de processo penal é o inquérito policial. Eu estava falando que o primeiro passo é o estudo da matéria. Aqui você tem que se preocupar com a qualidade do material. Então é buscar um bom professor, um professor de referência naquela matéria, um livro de referência, quem gosta de estudar por livro, uma videoaula de referência, quem gosta de estudar por videoaula. Agora, o estudo da matéria é só o primeiro passo. E aqui, Paulo, eu vejo muitas pessoas dando só esse passo. Então está no cursinho às vezes há 2, 3 anos. É o que eu vejo a maioria. A maioria. A manada é essa. E esquece que faltam 2 outros passos. Não adianta você passar todo o seu tempo assistindo a aula, porque a aula é só o conteúdo, é só o estudo da matéria. Faltam ainda 2 passos. O segundo passo é a revisão. Como eu estava falando, por mais que você seja um gênio, você não absorve tudo no primeiro estudo. Você vai precisar revisar aquilo por várias vezes. 1, 2, 3 vezes. Você vai precisar lembrar aquela sequência na sua prova. Então, se você não lembra uma informação do seu estudo, você precisa, na revisão, dar uma atenção maior para aquela informação que você não lembrava. Então, estudo, revisão, e é por conta da revisão que é importante fazer resumo na hora do estudo. Tem que registrar as informações que estão sendo estudadas. E o terceiro passo é você se testar, fazer muita questão de prova de concurso. Pessoal, eu chegava a fazer às vezes 80, 100 questões, 150 questões de prova por dia. Então você precisa fazer muita questão de prova sobre aquele tópico. Ou seja, vamos imaginar um pelo outro que você fazia 100 questões por dia, por mês dava 3.000. Tem
porque a partir desse cadastro... Vamos voltar lá, pessoal. Show de bola. Eu acho que talvez está dividindo, né, Cleiton? O Paulo está lá? O Paulinho tá lá, não sei se ele tá usando. Você falou com a Ângela? Falei. Galera, voltamos aqui, ó. Voltamos aqui pelo Facebook. Olha lá, voltou. Alfama, tanto para o pessoal do Periscope, eu vi que o pessoal perguntou, como o pessoal lá do Facebook. Galera, estamos de volta. É assim, ó, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É porque assim, é a grande minoria. Mas deixa eu falar uma coisa. Tenha um pouco de paciência, galera, porque a internet é isso aqui. Nós estamos com 30 GB de internet. Às vezes falha aí, às vezes falha aqui. Mas é o seguinte. O grande mantra da minha vida é: se fosse fácil, todo mundo faria, ok? Se fosse fácil, todo mundo faria. Primeiro passo para passar em concurso público, né, Alfama, é persistência. Quem desiste de primeira acaba não passando. Então é muito, mas muito importante a persistência no mundo dos concursos. Então fica ligado aí. O professor Carlos Alfama parou todas as atividades dele no domingo para vir aqui ensinar você como passar em concurso público. Então tenha paciência aí, porque as dicas serão passadas, ok? E depois, naturalmente, você pode assistir a reprise, mas eu particularmente prefiro ao vivo, beleza? Alfama, então, os 3 passos. Você falava que é o estudo Da matéria, para um material de qualidade, um material que pode passar todas as informações que vão ser cobradas na sua prova. Esse estudo deve ser feito com um resumo, com um registro das informações estudadas, para permitir o segundo passo, que é a revisão. A revisão ela tem que ser contínua, sempre você deve estar revisando os tópicos já estudados. E a revisão é bem mais rápida que o estudo. Talvez ali o que você levou um mês para estudar, você vai conseguir revisar em 3 horas. É uma coisa incrível. A leitura do seu resumo é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, se as pessoas soubessem o tanto que é mais importante revisar para não ter que estudar de novo, né, Alfama? É verdade. A revisão e a revisão contínua, maçante, repetitiva, é importantíssima. E terceiro passo para aprovação aí é questão anterior. Muitas questões mesmo, porque até com a questão você avalia o seu estudo. Se com aquele seu estudo você está atingindo um percentual que pode te colocar dentro das vagas. Então, se você estudou para o material, sabe tudo que está ali, já revisou várias vezes, vai fazer questão e está acertando 50% das questões, está errado o seu estudo, está errado o material que você está usando, ele está incompleto. Você vai ter que buscar um material de mais qualidade, um material que pode te levar a um percentual de 80, 90, 95% das questões. 100% ninguém vai atingir, mas 90% é uma meta que te coloca dentro de qualquer concurso público, seja concurso de juiz, concurso de promotor, concurso de tabelião, que é o melhor concurso do país. O professor Paulo já passou em mais de um concurso, então pode me dizer aí se é esse caminho mesmo. Sem dúvida, fazendo um mnemônico aí que você falou, para a galera pegar, E de estudo, R de revisão e outro E de exercício. Estudo, revisão e exercício. Os 3 passos da aprovação, segundo o professor Carlos Alfama, sem dúvida, assina embaixo, Alfama. Dentro desse programa, né, Tropa da Aprovação, eu vou montar um ciclo de estudo, Alfama, onde eu digo quais são as matérias que a pessoa tem que estudar, não só as matérias, dentro do direito constitucional, de qual matéria ele tem que estudar, quanto tempo ele tem para estudar, quanto tempo ele faz o resumo, assim, os mínimos detalhes. Eu estou vendo que o pessoal está perguntando muito isso, por isso eu comentei, né? Essa orientação é toda dada. E como que ele faz para se concentrar, também falo sobre isso. Você sabe que eu ensino memorização, mapa mental, mnemônico, por isso que o programa que as pessoas mais estão gostando no primeiro Tropa que eu lancei é o programa Top 5, que eu comentava com você, que é estudar 5 matérias, 5 assuntos dessas matérias em 5 dias diferentes durante 5 semanas, visando fazer um fechamento de edital.
Porque quando a gente fecha o edital, a sensação é outra, né, Alfama? Assim, É bom fechar o edital. eu acredito que enquanto a pessoa não fecha o edital, ela não muda de nível, Alfama. Isso eu tenho percebido. Por exemplo, como é que foi o fechamento do edital? Qual a importância do fechamento do edital para o seu concurso do Senado, por exemplo? Paulo, eu tive para mim foi inclusive um ponto negativo e eu tento evitar isso para os meus alunos, porque como eu não sabia, eu não conhecia o cargo de policial legislativo. Eu tinha até um grande amigo que era policial da Câmara, né? Mas assim, eu não estudava para esse cargo antes. Eu comecei a estudar, eu estava estudando para delegado da Polícia Federal, comecei a estudar para a Polícia do Senado depois do edital. Então, foi um erro que infelizmente não me atrapalhou, mas talvez no próximo concurso o nível com certeza vai estar maior. Cada concurso o nível está maior, talvez isso tivesse me atrapalhado. Então, infelizmente eu corri, fiz o possível, mas não consegui fechar o edital. Era o meu objetivo. Agora, para mim não foi possível na época, porque comecei a estudar depois do edital, faltavam 72 dias para a prova. Ou seja, você deu o seu máximo, mas você fez mais ou menos igual o Hermes Caetano. Não estudei todo o negócio, dei meu máximo, vou para essa bagaça, vou passar e não vou passar apenas, vou passar em primeiro. Eu dei meu melhor, né? O que eu podia fazer, eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz e não consegui fechar. Na época eu fiquei muito preocupado, eu tinha estudado só metade do regimento interno do Senado e não consegui estudar o regimento do Congresso, que também estava lá. Então não estudei nada do regimento do Congresso, estudei metade do regimento do Senado. E eu falei, olha, o que eu estudei até aqui, eu sei tudo. Então o que cair do que eu estudei, eu vou acertar. Eu já tinha feito todas as questões de todos aqueles tópicos que eu tinha estudado. Então fui para a prova com a consciência de que aquela parte eu ia detonar. Alfama, isso é importante porque muita gente deve estar querendo saber. E eu comentei muito durante a semana. O candidato tem que esperar ficar pronto ou ele já tem que fazer inscrição e ir para o pau e fazer concurso? Em que momento? Você faria um ano de curso, de preparação, memorizaria tudo, depois faria o concurso? Ou você, mesmo antes de se sentir pronto, iria lá fazer? Eu acho que assim, você começou a estudar, saiu o edital, você já tem que fazer a inscrição. Se é um concurso que você tem interesse, né, não é um concurso assim, aleatório, fora da área que você está estudando, você está estudando para técnico, saiu para juiz, claro que você não vai fazer. Mas assim, sai um concurso na área que você está estudando, todo concurso é válido. Mesmo porque, Paulo, o estudo depois do edital ele é diferente. Estudar com prazo, a gente até conversava sobre isso, estudar com prazo te dá uma motivação diferenciada, te dá um impulso diferenciado. Você tem um tempo ali para terminar aquele edital, então normalmente o estudo com prazo, com edital, ele rende mais. Então dá um impulso e talvez mude o seu nível de estudo. Então, galera, inclusive, Alfama, aproveita para reforçar o que você falou da outra vez. O pessoal lá do Facebook com certeza quer saber, a galera do Periscope também. Alfama, quantas horas você estudava antes do edital e quantas horas você estudou depois do edital, nesse específico aí do Senado ou dos outros também, não só do Senado, mas dos outros? É bom a pessoa entender essa variação, porque senão ela se apega apenas a uma situação, porque você está dizendo, por exemplo, que fez um determinado ciclo que talvez você faria diferente hoje, né? Então comenta, quantas horas é interessante antes, quantas horas é interessante depois? E vai mandando um coraçãozinho pra gente aí, galera! Galera do Facebook, cadê os corações? Manda pra mim aí! Olha lá, antes do edital, como eu trabalhava, tinha uma jornada de 8 horas de trabalho por dia e fazia faculdade à noite. Quando saiu o edital do Senado, 4 anos atrás, eu estava no 8º semestre da faculdade de Direito. Então estava no final, tinha terminado o 8º semestre, era em dezembro, saiu o edital. Antes do edital, eu mantinha uma média de estudo disciplinada de 3 horas por dia. Então, eu estudava 1h30 no horário de almoço, no meu trabalho, e estudava 1h30 quando eu chegava na faculdade. Eram 10h30, 11 horas da noite. Então, eu sempre estudava 1h30, todos os dias, antes de edital. 1h30? Desculpa, 3 horas. 1h30 na hora do almoço e 1h30 à noite. 3 horas antes do edital. E trabalhando. Porque tinha muita gente perguntando aí se dava para estudar e trabalhar, Alfama. Eu não sei se a gente está na Suíça, Alfama. Acho que todo mundo é difícil. E o que eu vejo assim em concurso é que 90% dos que passam, eles não são pessoas que tinham todo o tempo.
são pessoas que já trabalhavam, muita gente tem filho, trabalha, tem filho, cuida de casa, tem outras atividades e estuda no tempo que tem disponível. Então, não impede a aprovação. Agora, depois do edital, aí o ritmo é outro. Depois do edital, na época eu estava no período de férias lá da faculdade, pedi férias no meu trabalho, vi que as férias não eram suficientes, então fiz o possível ali para ficar com o maior tempo disponível. E aí eu aumentei o ritmo para 10, 12 horas de estudo por dia. Agora ninguém aguenta estudar 12 horas por dia durante muito tempo. Então é um estudo que você só faz depois do edital, só faz uma reta final, na véspera da prova, 2, 3 meses no máximo. E Alfama, eu dizia o seguinte, eu gosto de enfatizar isso aqui, e essa foi a sua história de primeiro lugar para policial legislativo do Senado. Eu estava conversando aqui com o Rafa, que passou lá para consultor do Senado, no mesmo ano, né? No mesmo edital do seu concurso, se eu não me engano, 2012, né? 2012, que foi o momento de autoridade, né? Sim. O que acontece? O Rafa estudava 3 horas antes do edital e passou para 3, 4, no máximo 5 horas. O Rafa falou, não, negócio de 6 horas para mim, ele não aguenta nem 6 horas, olha só. E um dos primeiros lá para consultor do Senado, aprovado em mais 10 concursos. Eu digo isso, Alfama, porque você foi uma exceção, você pediu exoneração do seu cargo, tinha condições de fazer isso, muito embora as consequências fossem grandes. Mas tem pessoas aí que não vão conseguir fazer a mesma coisa, que não vão pedir exoneração porque tem filho, porque tem pai, mas mesmo assim existe a possibilidade dessa pessoa passar em primeiro. Com certeza. Porque às vezes a pessoa pega a sua história, Alfama, com desculpa. Porque tem gente aqui, ó, que vai se empolgar com a sua história. E quando sair o edital, ela vai meter bronca. Por quê? Porque tem muita gente que tem o privilégio, é uma pessoa abençoada. Os pais podem custear os estudos, sei lá, por algum motivo ela pode. Agora, quem não pode, tem como passar bem colocado, se estudar 3, 4 horas. Qual a importância da rotina, do hábito de estudo da vida do concurseiro, Alfama? Eu posso dizer até com propriedade, porque o concurso do Senado foi o primeiro que eu tive a oportunidade de pedir exoneração, né, acreditar e correr o risco também da conduta, da minha ação. Mas assim, nos concursos anteriores, eu tinha passado já na Procuradoria, na Receita, na FNDE, eu estudei trabalhando e fazendo faculdade. Então eu tinha uma rotina de 8 horas de trabalho e 3 horas de faculdade. Boa. E eu estudava o tempo possível. A gente não tem como fazer mágica. O importante é o que você me falou, que o Emerson te falou, que é fazer o melhor possível. Você ter a certeza de que fez o que podia fazer. Isso antes do edital, esse estudo antes do edital, para quem trabalha, para quem tem outras atividades, é importantíssimo. Você vai chegar no dia que saiu o edital com um nível acima de quem está começando a estudar depois do edital. Então, manter a disciplina antes do edital. E quando sair o edital, dá o gás total. Se você tem um mês de férias de trabalho, tira um mês de férias. Mas é só um mês que eu tenho para descansar. Descansa depois que passar aí na prova. Você vai ter a vida inteira, passou no cargo que você quer, vai ter a vida inteira para descansar, para viajar. Então, eu acho que assim, é o edital que você quer, o seu objetivo, faz o seu melhor dentro da sua limitação. Conheço muita gente e, nessa vida de concurseiro a gente vai conhecendo muitas pessoas. Eu lembro que entrou um rapaz comigo lá na Receita Federal e eu fui na primeira chamada, ele foi chamado na segunda chamada. Eu já estava familiarizado lá com o serviço, ele me colocaram para ensinar um serviço para ele. Trabalhava no atendimento ao contribuinte lá na Receita. E aí ele sentou do meu lado, foi ensinar o serviço, falou, olha, clica aqui, mexe nisso aqui, fecha a página aqui, abre esse programa. Aí ele ficou meio assim, não, mas como é que eu clico aqui, como é que fecha? Aí eu, como assim fecha? Ele, eu nunca mexi no computador. Nossa! Nunca tinha mexido no computador. Aí eu falei, como assim? Ele, não, é porque eu era auxiliar de pedreiro, tive um filho, a mãe abandonou o filho comigo, e aí eu mudei minha vida, vi que eu precisava de um emprego mais estável, comecei a estudar para concurso público. E ele me contando essa história de que começou a estudar, trabalhando durante o dia, serviço pesado, imagina, o cara devia chegar cansado em casa, né? Auxiliar de pedreiro. E disse que estudou 2 anos com o material que ele tinha, e aí eu vejo a importância do seu trabalho aí, do que eu tento fazer sempre
compartilhando dica nas redes sociais, e ele passou no concurso. Não ficou dentro das vagas, mas foi chamado, ou seja, estava num nível muito bom. Ele já entrou lá e falou, pô, agora eu tenho um plano de saúde para colocar minha mãe e meu filho, vou fazer faculdade, tentar fazer para auditor da Receita. Então, aquilo ali mexeu muito comigo. Excelente. Eu vi que assim, você não precisa ter as melhores condições, você precisa fazer o seu possível dentro das condições que você tem. Então, foi pensando nisso na época, quando saiu o edital do Senado, e essa história me motivou muito. Eu falei, pô, se o cara lá ele conseguiu, dentro das dificuldades que ele tinha, eu também vou conseguir. Aquilo foi uma motivação para mim. Olha só, galera, ó, auxiliar de pedreiro a concursado junto no mesmo lugar aqui, explodiu o coração agora, né? De auxiliar de pedreiro a concursado lá junto com o professor Carlos Alfama. Então é o seguinte, fica ligado, porque assim, sabe, com histórias assim. Nós temos histórias aqui, Alfama, de uma mulher que passou no concurso para técnico judiciário do TJDF, que era catadora de papelão. Sim. E aí ela estudava com apostilas, né? Às vezes nem estavam tão completas, e passou. Então, eu falei eu abri um workshop Tropa da Aprovação na segunda-feira, fazendo uma palestra, falando um pouco, quem quiser saber um pouco da minha história, na aprovação para concurso de cartório. Aliás, eu terminei o segundo grau um pouco pior do que o Alfama, que ficou em 3 aprovações. Eu terminei com supletivo, tá, gente? Então eu mostro lá na minha palestra como eu fui do supletivo até o cartório. E eu falei para a galera o seguinte, sabe? Que eu digo assim, Alfama, se a pessoa tem um grande porquê, o como ela resolve. Então, qual o seu porquê? O que te motiva? Porque é o seu porquê que vai fazer você continuar quando todo o restante vai parar. Então, olha só, o Alfama pegou a história do cara lá, que passou no concurso da Receita, para motivar ele a passar no concurso do Senado. Agora, Alfama, sabe uma coisa que eu percebo na sua vida, na vida de todos que passaram por aqui? Para quem está chegando agora, eu entrevistei 5 pessoas aqui durante a semana, também contei a minha história. Acesse minha página lá, professor Paulo Machado. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, Alfama, não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, é o que você faz todos os dias. É isso que muda a sua vida. Alfama, eu inclusive conversei com o Emerson ontem o seguinte, eu já vi pessoas dizendo, você tem que decidir o que você quer na sua vida. Ou você quer trabalhar, ou você quer estudar, ou você quer passar em concurso público. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que o Rafael Câmara esteve aqui, o Eliezer esteve aqui, você esteve aqui, Emerson esteve aqui. Eu posso contar a minha história. Todos nós trabalhávamos, estudávamos e fazíamos concurso, e mesmo assim nós conseguimos a aprovação. É possível, Alfama, essa pessoa aí que tem que cuidar de filho, que trabalha, que estuda, é possível essa pessoa passar? Não só é possível, todos os concursos que eu passei, eu percebia isso, que 90%, talvez até mais, dos aprovados não são pessoas que tinham todo o tempo do mundo para estudar. Era alguém que estava trabalhando já, que tinha um tempo escasso e aproveitava o tempo que tinha para estudar. Claro que muitas pessoas também utilizam bem o tempo não trabalhando. Então, quem tem o tempo todo, tem pessoas que utilizam bem o tempo. Mas, assim, não é imprescindível para a aprovação. O imprescindível é você fazer o melhor dentro das condições que você tem. Eu posso dizer por mim, pelas pessoas que foram entrevistadas, pelos colegas em todos os concursos que eu fui aprovado, no Senado mesmo, dos 25 aprovados, só 2 pessoas não estavam trabalhando enquanto estudavam. Alfama, repete aí. Ó, dos que passaram no concurso para policial legislativo do Senado, quantos que estavam trabalhando enquanto só 2 pessoas só 2 tiveram tempo integral para estudar. Só 2 tiveram, o resto tudo estava trabalhando. O resto todos já trabalhavam, né? E alguns tinham filhos já. O colega Paulo Igor lá, professor Paulo Igor, Direito Penal de Brasília também. Parceiro, excelente. Pois é, excelente professor. Sigam aí o professor Paulo Igor também. Ele trabalhava, era servidor do STJ. Tem 2 filhas, o professor Paulo, na época do concurso, ele tinha uma filha novinha, acho que tem 1 ano, 2 anos a filha.
Sabe que depende de atenção, né, Paulo? Eu queria chegar a isso, Alfama, porque, sabe, sem você me contar a história, Alfama, eu já falei aqui em transmissões minhas, não me venha com a história do Alfama para servir como desculpa para você, ela tem que servir como inspiração. Quem tem como fazer o que o Alfama fez, pedir exoneração, estudar, beleza. Agora, meu irmão, se você não tem tempo, meninas, me desculpem, foda-se, utilize o que você tem e vá atrás, acredite. Não deixe um abestado, um otário, vou baixar o livro aqui, acabar com o seu sonho. Eu dizia, mesmo sem perguntar para você, eu falei, ó, gente, tem um monte de gente que passou no mesmo concurso do Alfama e passou trabalhando, e passou sem estudar 12 horas na reta de chegada. Então não existe uma única fórmula, a fórmula que existe é horas bunda, porque Alfama, você estudou 12, 14 horas na reta final, só que talvez tenha gente que estudando 3, 4 horas, estivesse estudando há mais tempo para esse concurso, né? Exato. E aí, quando você pega o ajuntamento de horas, você percebe que acaba dando a mesma coisa. Sim. Como você estava com tudo muito fresco, e isso é uma coisa que eu recomendo, estudar antes, eu tenho feito isso nos meus concursos de cartório, talvez tenha sido um diferencial, assim, tenho muita certeza disso, que foi diferencial. Com certeza. E manda aí pra galera, acho que reforça isso aí pra galera, muito importante, não pode ser desculpa, Alfama. Não existe desculpa, eu conheço aqui gente de todas as condições, desde uma pessoa que tem ótimas condições, eu tenho uma... Alfama, você conhece rico que passou no concurso? Com certeza. Classe média que passou? Com certeza. Pobre que passou? Também. Vamos atingir todo mundo. Preto que passou? Também. Branco que passou? Sim. O cara com pai, que você conhece alguém que tem pai e mãe que passou? Conheço. Que tem só a mãe que passou? Que não tem nenhum dos dois que passou? Então assim, preto, branco, amarelo, eu costumo dizer, Alfama, se não morrer antes e se não desistir, qual é a consequência, Alfama? É a aprovação. Eu sou um admirador desse Instituto Concurso Público justamente por isso. Ele não vai diferenciar você pela sua origem, se você teve um outro emprego que não foi tão bom, você é servente, você chega numa empresa privada, com uma carteira assinada de servente de pedreiro, fala, eu quero ser gerente aqui, quero ser o nível superior nessa empresa. O que o cara vai falar para você? Você é gerente de pedreiro, quer ser analista na minha empresa? Negativo. Concurso público não. Eu quero ser analista do Ministério do Turismo. Cara, você vai se sentar numa cadeira do lado de alguém que talvez já seja um técnico lá, como teve a servidora do STF lá, que era faxineira, passou no concurso de um tribunal superior, né? E se você tiver mais informação na sua mente do que a pessoa, você vai ter aprovação e essa pessoa não importa a origem, não importa a cor de pele, não importa se a família tem ou não dinheiro. Isso vale tanto para o mal como para o bem. Não adianta você ter boas condições e não estudar, em concurso você não vai ter chance. Se você estudar, seja com boas ou ruins condições, você vai ter aprovação. Mas estudei no primeiro, não passei, você já atingiu determinado nível. Daqui é só subir se você não parar. Agora, se parar, a tendência é cair. Quem fica parado, fica para trás. Então você tem que estar sempre estudando. Você vai chegar no nível que vai passar em todo concurso que você fizer. Perdão. Show. Alfama, o pessoal aqui do seu Periscope, lá também no meu, tá perguntando, pediram para eu falar sobre o Tropa. Galera, olha só, amanhã eu vou abrir inscrições para um programa chamado Tropa da Aprovação. Esse é um programa idealizado por mim para preparar pessoas para concurso público. Esse programa vai durar 60 dias. São 60 dias seguidos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, durante 60 dias. As inscrições começam amanhã e o curso começa dia 20 de junho. Vai do dia 20 de junho até o dia 20 de agosto. Então vai dar 61 dias, mas eu estou arredondando 60 dias. E não é um curso que vai ser baseado apenas em técnicas de estudo. Ok? Eu vou ensinar técnicas de estudo, coisas que eu aprendo aqui com meu amigo professor Carlos Alfama, que eu aprendo com o professor Rafael Câmara, com o Hermes Caetano, com o Mauro Moreira. Se juntar a aprovação desses caras aqui, dá mais de 50 aprovações em concurso público. Então, o projeto Tropa da Aprovação ele nasceu justamente dessa
o projeto Tropa da Aprovação nasceu justamente dessa experiência, dessa troca de experiência que eu tenho com esses grandes mestres da aprovação e das minhas próprias aprovações, né? Eu comecei a passar em concurso público com 19 anos, passei, tomei posse, pedi exoneração, fiquei 1 ano sem dar aula, depois voltei, passei de novo, já passei em 4 concursos de cartório, estou em busca de outros, enquanto eu não passar nos 10 eu não vou parar. Então serão 60 dias onde eu vou ensinar você a memorizar a ideia principal dos artigos da Constituição, vou botar um ciclo de estudo para você, vou indicar quais são os livros, vou dizer quantas horas você vai ter que estudar. Nós vamos ter técnicas de programação neurolinguística para você se libertar dessas crenças limitantes, como o Alfama tinha. Então é um curso que vai mudar a sua atitude, seu comportamento, e vai ter técnicas de estudo, resumidamente falando, tá? Para quem quiser saber mais detalhes, para eu não interromper aqui a entrevista do meu amigo Carlos Alfama, estou só respondendo a galera que perguntou. Amanhã, a partir das 9 horas na minha página, eu vou liberar as inscrições, vagas totalmente limitadas, e depois que passar esse curso, Alfama, eu só abro cerca de 3 ou 4 meses depois. Então, fica ligado aí, as vagas são absolutamente limitadas, vai ser apenas 1 semana de inscrição, e aí depois, só 3 meses depois, eu abro as inscrições. Amanhã, 9 da manhã. E para os 10 primeiros inscritos, nós vamos ter bônus especialíssimos. Se eu fosse você, iria lá, porque esses bônus são mais do que especiais, ok? Alfama, continuando aqui, nossa, assim, já quero te agradecer antecipado, porque tenho certeza que você está gerando muito valor aqui para essa galera. Esse conteúdo que você está passando aqui, eu tenho certeza que muitas vezes você não passa nem alguém te pagando. É algo que está muito dentro dessa ideia de nós professores, de querer contribuir, né? Tem coisa que a gente faz de graça, mas que a gente não faria pagando, porque seria muito caro. Você parou o seu dia para vir aqui dar dica para a galera. Reforçando, eu queria te perguntar o seguinte, Alfama. Qual foi o seu principal acerto na sua preparação para o Senado? E se teve ou para o Senado ou para o outro principal erro? Qual você acha que é o principal acerto para quem está estudando e qual o principal erro? Meu principal acerto, isso eu não tenho dúvida nenhuma, foi não menosprezar a minha prova. O momento que eu parei de estudar dizendo isso não cai para concurso desse jeito, isso não vai cair, e que eu passei a pensar, olha, tudo pode ser cobrado, eu tenho certeza que foi esse pensamento durante o estudo que me colocou dentro das vagas e numa posição também bacana, uma boa posição. E o meu erro anterior era estudar. Meus 2 principais erros era estudar menosprezando, falando, isso não cai. Não existe, isso não cai. Se essa informação existe, ela pode ser cobrada de você. Então, você não pode menosprezar a banca. E o meu segundo outro erro era talvez não acreditar tanto que era possível. Então, rendimento bem melhor. Então, o principal acerto foi qual, Alfama? Não menosprezar a banca. Acreditar que tudo pode cair. Se existe a informação, está dentro do edital, ela pode ser cobrada de você. Perfeito. Meu principal erro talvez tenha sido nos concursos anteriores, não acreditar que era possível. Quando você não acredita que vai conseguir passar, dá aquele momento do estudo de fraqueza, aquele convite para sair, você fala, pô, não vou passar mesmo, então eu vou sair, não vou dar o meu melhor. Acreditar é importante também. Você vê, Alfama, eu sempre digo, a mente em toda a história da humanidade chegou primeiro. Nunca é o contrário, né? Exatamente. Se você diz que não passa, se você diz que não vai conseguir, você está certo. Henry Ford já disse isso, né? Agora, se você disser, se você pensa que pode, você está certo. E se você pensa que não pode, você também está certo. É você que define. O seu passado não te define. Você pode construir um sucesso tão grande que o seu passado vai ser algo absolutamente irrelevante. Então, olha qual era o principal erro do Alfama. Ele podia falar de um monte de técnica de estudo, mas ele não falou que era técnica de estudo, não revisava. Não, era não acreditar. Então, será que o seu principal erro não tem sido não acreditar? E aí?
Quem acha que o principal erro é não acreditar, escreve aqui no periscópio do professor Carlos Alfama. Aí a galera da página, manda coração aí, galera. Ó, pra quem tava perguntando aqui, a minha página é Professor Paulo Machado, tá? Galerinha, ó, manda coração pra gente aí. E para você que acha que o seu principal erro tem sido esse, não acreditar, escreve para mim aí. Aliás, galera, não saia sem curtir aí, não saia sem comentar, não saia sem compartilhar, porque isso é uma forma que você tem que dizer para o Carlos Alfama que valeu a pena ele estar aqui, que valeu a pena eu estar aqui fazendo essa transmissão que, Alfama, é muito legal assim, estar com você. Da outra vez eu estive com você aqui cerca de 1 hora e posso te garantir, mudou minha vida, assim, mudou o meu nível. Hoje, mais uma vez, está mudando o meu nível. Você é daquelas pessoas, eu digo isso em relação ao Emerson Caetano também, você é daquelas pessoas que não tem como passar 30 minutos perto de você sem mudar um pouco o nível. Então, assim, e eu tenho certeza que se está fazendo diferença para mim, também está fazendo diferença na vida daquelas pessoas lá. Então, assim, te agradeço demais pela doação do seu tempo, de estar aqui com essa galera juntamente comigo. Para mim também foi muito bom. Uma conversa aqui, né? Hoje foi bem mais informal. Aproveitei o domingo para a gente conversar. Sempre bom conversar contigo também. Aprendo demais com você. Um exemplo aí, o professor Paulo Machado. Já teve várias aprovações de concurso. Colocou como objetivo ser tabelião. Ele já está no caminho dele. A aprovação na Bahia está garantida. Teve aprovação agora no Pará, outras aprovações virão com certeza absoluta. Então, mais uma vez, eu tenho aqui a oportunidade de conhecer uma pessoa que mostra que você coloca um objetivo na vida, você corre atrás e é possível, é possível. Então, mais uma pessoa que me faz acreditar em outros objetivos. Então, com certeza, espero que seja útil para vocês como foi para mim essa conversa aqui. Legal. Obrigado pela presença aí novamente, pessoal. Sempre bom estar com vocês. Alfama, tem uma coisa que eu quero fazer repetida aqui, porque fala sobre detalhes, né? Então, nós falamos na outra, mas eu quero fazer um bate-bola rápido com você aqui. Você vai estar mais preparado do que da outra vez, né? Você se emocionou muito aqui quando você se lembrou de uma pessoa especial, né? Mas só para, sabe, passar para essa galera aí um pouco de detalhes sobre você. Um bate-bola rápido. Ó, então, reforçando para todo mundo aí, fala o seu nome. Carlos Alfama. Perfeito. E idade? 27. 27, já casado, então sem chance para as meninas. Alfama, diga de novo aí, cor preferida para essa galera? Azul. Azul, mesmo do Emerson Caetano. Uma música, Alfama. Música? Caramba, nem lembro. Eu falei da última vez. Pode ser que tá vendo? Que legal. Ao vivo é legal. Pink Floyd. Brasileiro, gosto do forró. Várias músicas. Forrozeiro? Forrozeiro, fã do Calypso. Calypso também. Galera, Alfama, um lugar especial. Minha casa. Legal. Minha casa é o melhor lugar do mundo. Agora, fora de casa, eu gosto muito de praia também. Show. Tem alguma para recomendar pra galera aí? Praia boa? Eu gosto muito de Maceió. Muito bom lá. Maceió ainda não foi. É o Caribe brasileiro, vale a pena, viu? Show. O lugar é maravilhoso. Vou lá. Esse ano eu vou viajar demais. Alfama, uma pessoa inesquecível? Várias pessoas importantes na minha vida, né? Mas para mim um grande exemplo é meu avô. Uma pessoa muito boa, sempre me passou valores, sim, pelo exemplo, valores muito bons. Meu pai também. Tive bons exemplos aí na minha vida. Excelente. Minha mãe também, não posso esquecer dela. Ela está assistindo, assistir, você está enrolado. Alfama, time do coração, nem lembro, você falou do outra vez. Grêmio, inclusive, quero mandar saudações aí para os santistas, né? Vocês perderam em casa hoje, Grêmio aí, o time do coração. Legal. Então, hobby, Alfama, hobby. Gosto muito de estudar e gosto muito de estudar direito penal, processo penal, gostava muito de tocar violão também. Parei um pouco, mas vou voltar aí, é meu hobby. Legal. Um filme? O filme eu me lembro bem que você indicou da outra vez, você indicar outro. Homem de Honra. Então, ó, filme Homem de Honra, esse eu recomendaria você assistir uma vez por semana. Isso é verdade, muito bom. E um livro, Alfama? Livro? De literatura eu gosto muito
livro do Don Quixote. Gosto muito do livro chamado O Segredo também, já ouviu falar? Já, O Segredo, bem bacana o livro. Fala sobre motivação, sobre acreditar em si mesmo. Total relação com aquilo que você falou, né? Da visualização, exatamente. Legal. Agora de penal, processos penais são vários, né? Mas aí já não é a hora agora. Fama, não sei se mudou alguma coisa daquele dia pra cá, um sonho que você tem ainda pra realizar. São vários sonhos aí na área pessoal. Eu quero ter meus filhos, ainda não tenho nenhum filho, né? Na área profissional, eu quero fazer concurso da área jurídica, magistratura, MP. O objetivo final é um concurso dessa área. Legal. E é isso. Sonho também de ter uma vida tranquila, né? Que a gente possa chegar ao final com a consciência tranquila de que fez tudo certo. Legal. E contribuiu para algumas pessoas. Não adianta passar sem ajudar. Tem uma frase que eu achei bem interessante. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Show! Então, meu objetivo tem sido esse. Repete pra galera aí, Fama. A frase é a seguinte: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, para mim, eu quero chegar no final ali dos meus dias com a consciência de que ajudei muitas pessoas, que fiz o meu melhor. Show de bola. Fama, para fechar, Deus, o que é Deus para você, Fama? Tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Deus é a grande razão, né, da nossa existência aqui na Terra. Show de bola. Galera, então esse foi o 7º dia do workshop Tropa da Aprovação. Foi uma semana puxadíssima para mim, mas eu tô aqui com o coração muito alegre. Manda coração quem gostou aí, pessoal, porque foram 7 dias seguidos gerando conteúdo para ajudar você a passar em concurso público. A galera do Alfama e galera que tá mexendo no Facebook, para você que não sabe, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu passei aqui, pessoal. No primeiro dia eu estive, no segundo foi professor Eliezer com a palestra Os 7 Hábitos do Concurseiro, na quarta foi Rafael Câmara, na quinta foi professor Eliezer ao vivo, na sexta foi Mauro Moreira, no sábado Emerson Caetano e hoje o ícone em Brasília, hoje Carlos Alfama. Então galera, foi assim demais. Alfama, eu não sei se alguém de lá ficou mais transformado durante essa semana do que eu. O Tropa da Aprovação vai começar dia 20, as inscrições começam amanhã, mas eu já estou extremamente motivado, tenho certeza que eu vou levar para o programa Tropa da Aprovação, para a galera que se inscrever comigo, toda a sua experiência, ou pelo menos parte dela, porque eu precisaria de muito mais tempo para adquirir, toda a experiência de toda essa galera. A minha ideia é reunir no Tropa da Aprovação tudo que eu aprendi com vocês. Então, galera, coraçãozinho pra galera do Alfama, coraçãozinho pra minha galera do Facebook. Galera, antes dessa semana teve 7 dias seguidos de resolução de exercícios. Então, quem for na minha página, Professor Paulo Machado, ou no meu YouTube, Professor Paulo Machado, acabou a bateria? Então, quem for na minha página, Professor Paulo Machado, ou quem for no meu YouTube, Professor Paulo Machado, vai encontrar nos últimos 14 dias, 7 dias seguidos de resolução de exercícios totalmente gratuito e 7 dias de entrevistas para ajudar você a passar no concurso dos seus sonhos. Agora, a partir de amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre o programa Tropa da Aprovação durante toda a semana. Devo trazer aqui mais entrevistados. Aliás, se você quer mais entrevistados aí, mande para mim aí o seu coraçãozinho e faça sugestões também, ok? Vamos fazer pressão lá no João Trindade, que já prometeu que vai vir aqui e ainda não arrumou um tempinho. Me ajuda lá, o Fama. João Trindade no PM, vai lá. Vamos botar pressão, vai lá na página do professor João Trindade, bota pressão para ele estar aqui comigo compartilhando, como fez aqui Carlos Alfama. Galera, beijo no coração, tamo junto, Alfama. Se você quiser fazer alguma propaganda, fala a sua página lá pra galera seguir, Alfama. Valeu, pessoal, obrigado aí pela presença, me sigam lá, meu perfil no Facebook, Carlos Alfama. Sempre coloco dicas, sempre trago algum vídeo. E o Periscope também, tenho usado muito o Periscope para trazer conteúdo de direito penal, processo penal. Carlos Alfama também. Obrigadão pela atenção aí, pela presença, um grande abraço e bom resto de domingo para todo mundo.
Galera, beijo no coração, tamo junto. Agora deixa eu sair que eu vou pra igreja. Beijo no coração, ó. Se alguém aí tiver indo lá pra Comunidade das Nações, a gente se vê lá. Pregação do pastor JB. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau! Compartilha! Curte esse negócio aí! Show! Eu vou ver todos os comentários, tá, galera? Comente aí, eu vou ver todos os comentários. Quem sabe Casal Fama também, tira um tempinho pra dar uma olhada. Deixa sua pergunta lá, pode mandar. É isso aí.